Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do seu Visionário Esportes, trazendo as principais notícias, resultados e destaques do mundo esportivo nesta quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Vamos à palavra do dia? Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Confie no Senhor, ele sustenta e acalma o coração de quem permanece firme na fé. Você também pode ouvir a reprise hoje, às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária. E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Tem muita coisa boa por aí no programa de hoje. Vamos juntos conferir os destaques do futebol, que movimentou as quadras e as pistas pelo mundo e, claro, os resultados mais importantes para você começar o dia bem informado. Fica com a gente, porque depois do intervalo tem os resultados do futebol, os destaques da rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes, vamos para o placarzão do Visionário Esportes. Começamos dessa vez com os amistosos internacionais, jogo Japão e Brasil. Quem vai falar sobre esse amistoso é o nosso amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Olá, amigos do Visionário Esportes, data FIFA 2025. Na noite de terça, no Japão, no Estádio Nacional em Tóquio, o Brasil enfrentou os donos da casa, com um futebol mais evoluído que os coreanos, que apanharam no Brasil de 5-0 na sexta passada. Selecionados de Ancelotti, foram do eixo dos primeiros 45 ao desencanto dos outros 45, sucessão de erros na segunda etapa. Usando uma analogia com o judô esporte militar japonês, o Brasil no primeiro tempo aplicou 2 vazados, mas no segundo tempo tomou 3 e perdeu a luta, perdeu o jogo. No primeiro tempo que o Brasil só conseguiu ser melhor na segunda metade da primeira etapa. A grande distância do Japão foi com ida aos 21. Bola passou perto da meta de Hugo Souza. Brasil achou seu gol aos 26, na triangulação de Bruno Guimarães, Paquetá, Paulo Henrique, que mandou profundo do barbante. Lucas Paquetá, em jogada de cavadinha, serviu Gabriel Martinelli. 35 minutos, 2-0. Vitória encaminhada. Time com 8 modificações. Testes para o time ideal do Mundial de 2006. Roteiro de final feliz e série japonesa. Só que não. No Rio, não. O time não conseguiu dar sequência ao bom primeiro tempo. 2 erros do zagueiro Fabrício Bruno, descontrole e o Japão virou o jogo. Minamino recebeu um presente do zagueiro aos 6 minutos, 2-1. 10 minutos depois, corte incompleto de Fabrício Bruno, mais um do Japão. E aos 25, para será a primeira e histórica vitória da seleção japonesa sobre o Brasil, o Ueda fechou o score. Noite de dorama do futebol brasileiro na terra do povo de Olimpo Chá. Brasil não abriu o olho. No Rio, não. E teve um verdadeiro apagão defensivo. Após a partida, Fabrício Bruno, jogador do Cruzeiro, admitiu falha nos gols. Casemiro, em entrevista, apontou que dormir 45 minutos podem custar uma Copa do Mundo. E Ancelotti falou que a derrota serve de lição para o Brasil. A seleção volta a jogar em novembro com Tunísia e Senegal na Europa. Mais uma oportunidade para ajustes, testes para chegar ao selecionado ideal, equilibrado e capaz de trazer o caneco em 2026. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira para Visionário Esportes. Oi! Valeu, Nilber! Muito obrigado, meu amigo! Já tem mais detalhes dessa notícia do Fabrício Bruno aqui, tá? Então você vai saber um pouquinho mais, ok? Mais tarde nas notícias do futebol. Vamos continuar o placarzão aqui. Nós vamos apresentar para vocês, como não tivemos programa ontem, vamos apresentar os resultados de segunda e de ontem, tá? Então vamos lá, bora lá.
Na segunda, o Uzbequistão perdeu para o Uruguai por 2-1. E Montenegro venceu o Liechtenstein por 2-1 também. Na terça, Coreia do Sul 2, Paraguai 0. Então as seleções sul-americanas se deram mal na terça-feira, hein? Irã 2, Tanzânia 0. Noruega 1, Nova Zelândia 1. A Noruega apenas empatou com a Nova Zelândia. A Albânia vem numa bela fase, né, com o técnico brasileiro Silvinho, 4-2 na Jordânia. A Rússia venceu a Bolívia por 3-0. Canadá e Colômbia empataram em 0-0. A Argentina goleou Porto Rico por 6-0. 2 gols do McAllister, um do Montiel, Echevarria contra e mais 2 gols do Lautaro Martinez. E os Estados Unidos venceram a Austrália por 2-1. Brasileirão Série B, rodada 32. Na segunda, Volta Redonda venceu o Atlético Goianiense por 3-0. E o CRB empatou com a Ferroviária em 2-2. Na terça, Chapecoense 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. No clássico Repá, né? Só que o jogo foi em mando do Paysandu, né? O Remo venceu por 3-2 o time do Paysandu. E Atlético Paranaense empatou em 1-1 com o Avaí. Classificação, tá bem disputada essa Série B, viu? Curitiba 56, Criciúma e Novo Horizontino tem 53 e o Goiás 52. Se terminasse hoje, esses 4 subiriam para a Série A. Brasileirão Sub-17, final, jogo de ida, jogo realizado na segunda-feira. O Grêmio goleou o Atlético Mineiro por 4-1. Joga o jogo de volta aí com vantagem. Campeonato Argentino, rodada 12, na segunda-feira, Platense e Deportivo Riestra empataram em 1-1. O Deportivo Riestra lidera o grupo B com 24 pontos. Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Eu vou passar todos os resultados de segunda e terça, depois vou passar a classificação de todos os grupos, tá? Vamos lá. Na segunda, Eslováquia 2, Luxemburgo 0. Eslovênia 0, Suíça 0, Irlanda do Norte 0, Alemanha 1, Islândia 2, França também 2, a França chegou a virar o jogo, mas cedeu o empate para a Islândia. Macedônia do Norte 1, Cazaquistão também 1, País de Gales 2, Bélgica 4, Suécia 0, Kosovo 1, já tem notícia da Suécia por conta desse jogo, ai. Ucrânia 2, Azerbaijão 1. Estônia 1, Moldávia também 1. Andorra 1, Sérvia de virada 3. A Espanha goleou a Bulgária por 4-0. A Irlanda venceu a Armênia por 1-0. Itália 3, Israel 0. Israel totalmente fora da Copa. A Letônia perdeu em casa de goleada para a Inglaterra por 5-0 com mais 2 gols de Harry Kane. Com isso, com a derrota da Armênia, a Inglaterra está classificada, é a primeira seleção europeia garantida na Copa do Mundo de 2026. Portugal 2, Hungria 2. Cristiano Ronaldo fez os 2 gols de Portugal, só que a Hungria empatou o jogo no finzinho do jogo e Portugal estava com a vitória se garantindo na Copa do Mundo. Então teve a sua classificação adiada, deve ficar para o próximo mês, né? Próxima data FIFA de novembro. A Turquia goleou a Geórgia por 4-1. Classificação, vamos lá, todos os grupos aqui para você. Grupo A, Alemanha e Eslováquia 9 pontos, Irlanda do Norte 6 e Luxemburgo 0. Grupo B, Suíça 10 pontos, Kosovo 7, Eslovênia 3 e Suécia fora da Copa 1. Tá totalmente já eliminada aí. Ah, não, na verdade ela vai disputar uma repescagem. Agora que veio a informação aqui, Suécia vai disputar a repescagem por conta da Liga das Nações, né? Grupo C, Dinamarca e Escócia tem 10 pontos, Grécia 3 pontos apenas e Belarus 0. Grécia fora da Copa, tá? Grupo D, França 10, Ucrânia 7, Islândia 4 e Azerbaijão 1 ponto. No grupo E, a Espanha tem 12 pontos, está praticamente quase classificada aí, mas ainda dos 2 joguinhos ainda precisa garantir, né? Turquia 9, Geórgia 3 e Bulgária 0. Grupo F, Portugal 10. Portugal está praticamente na Copa, precisa só de uma vitória, né? Hungria 5, Irlanda 4 e Armênia 3. Os outros 3 aqui vão brigar ainda pela segunda vaga aqui na repescagem. Grupo G, Holanda 16 pontos, Polônia 13, Finlândia 10, Lituânia 3, Malta 2. Grupo H, a Áustria tem 15,
a Bósnia tem 13, Romênia 10, Chipre 8 e San Marino 0. Grupo I, Noruega com bastante saldo de gols aí, praticamente aí quase na Copa, com 18 pontos, vai receber a Estônia em casa. Então se ela ganhar, e aí no caso ter o último jogo da Itália, a Itália tem que golear a Noruega, tem que fazer um monte de saldo ainda, é uma coisa, vai ser bastante trabalhoso para a Itália, que tá quase na repescagem, né? Então tem 15 pontos. Israel tem 9, Estônia 4 e Moldávia 1. Israel tá totalmente fora da Copa, né? Então fica o primeiro lugar, disputa entre Noruega e Itália. Grupo J, Bélgica 14, Macedônia do Norte 13, País de Gales 10, Cazaquistão 7 e Liechtenstein 0. Grupo K, Inglaterra na Copa, 18 pontos, Albânia tá com grande chance de ir para repescagem 11, Sérvia 10, Letônia 5 e Andorra 1. A Sérvia que recentemente trocou de técnico, né? E começou bem aí com o seu novo técnico ganhando de Andorra. Grupo L, Croácia 16, República Tcheca 13, Ilhas Faroe com chances de ir para repescagem 12, Montenegro 6 e Gibraltar 0. Eliminatórias da Copa do Mundo na África. Segunda-feira teve Guiné Equatorial 1, Libéria também 1, São Tomé e Príncipe 1, Malawi 0, Sudão do Sul 0, Togo 0, Tunísia 3, Namíbia 0, Cabo Verde 3, Eswatini 0. Cabo Verde vai disputar sua primeira Copa do Mundo. Camarões 0, Angola também 0. Ilhas Maurício 0, Líbia também 0 e Lesoto 1, Zimbábue 0. Eu vou dando os resultados, depois eu vou passar a classificação dos 2 primeiros colocados de cada grupo. As eliminatórias da África estão encerradas, tá? Só vai ter agora a repescagem e depois a eliminatória mundial, né? Repescagem mundial. Vamos lá. Na terça, Ilhas Seychelles 0, Gâmbia 7, África do Sul 3, Ruanda 0, África do Sul classificada para a Copa. Argélia 2, Uganda 1, Guiné 2, Botsuana 2, Nigéria 4, Benin 0. Nigéria se classificou para repescagem no finzinho, gol conseguido no final, hat-trick do Osimhen. Nigéria na repescagem classificada por conta desse golzinho aí. Somália 0, Moçambique 1, Costa do Marfim 3, Quênia 0, Costa do Marfim classificada para a Copa do Mundo também. Gabão 2, Burundi 0, Marrocos que já estava classificado 1, Congo 0, República Democrática do Congo 1, Sudão 0 e Senegal 4, Mauritânia 0, Senegal na Copa do Mundo. Classificação dos 2 primeiros de cada grupo. Grupo A, Egito na Copa 26, Burkina Faso 21. Grupo B, Senegal 24, classificado para a Copa, República Democrática do Congo 22. Grupo C, África do Sul na Copa 18, Nigéria e Benin 17, Nigéria na repescagem. República Democrática do Congo também, tá? Grupo D, Cabo Verde 23, Camarões 19. Camarões na repescagem, Cabo Verde classificada para a Copa. Grupo E, Marrocos 22, Níger 15. Grupo F, Costa do Marfim 26, classificada para a Copa, Gabão na repescagem 25. Grupo G, Argélia 25 e Uganda 18. Argélia na Copa, né? Grupo H, Tunísia 28 na Copa, Namíbia 15. E grupo I, agora sem Gana 25, Madagascar 19. Tunísia é grupo H, né? Madagascar 19. E os confrontos dos melhores segundos colocados descartados, os resultados contra os sextos colocados de cada grupo ficaram assim. Nigéria vai enfrentar Gabão e Camarões vai enfrentar República Democrática do Congo. Vão disputar 2 semifinais, depois uma final, ao qual vão disputar uma vaga para a repescagem mundial. Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Norte. Na segunda, Grupo C, Honduras 3, Haiti 0 e Costa Rica 4, Nicarágua 1. Classificação, Honduras 8 pontos, Costa Rica 6, Haiti 5, Nicarágua 1, faltando 2 jogos para encerrar aqui a eliminatória da América do Norte. Na terça, no Grupo A, Curaçao e Trinidad e Tobago empataram em 1-1 e a Jamaica goleou Bermuda por 4-0. Com isso, a Jamaica assumiu a liderança do grupo com 9 pontos, Curaçao tem 8, Trinidad e Tobago tem 5 e Bermuda não tem nada. Na Ásia, eliminatórias da Copa do Mundo na Ásia, o Catar venceu Emirados Árabes por 2-1 e está classificado para a Copa do Mundo. E Arábia Saudita e Iraque empataram em 0-0. A Arábia Saudita está na Copa, Iraque vai para repescagem, tá? Repescagem asiática. Então, Grupo A final, classificação final, Catar 4, Emirados Árabes 3 e Oman 1.
Classificação do grupo B, Arábia Saudita e Iraque ficaram 4 pontos cada, porém a Arábia Saudita classificou no saldo de gols e a Indonésia com 0. Emirados Árabes e Iraque vão disputar valendo uma vaga na repescagem internacional em jogos de ida e volta. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com as notícias do futebol e vamos falar, como prometido, do Fabrício Bruno. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes, vamos para as notícias do futebol aqui como prometido, e como prometido sim, vamos começar com o Fabrício Bruno aqui, ó. Fabrício Bruno, zagueiro da seleção brasileira, se emocionou ao reconhecer falhas em 2 dos gols na derrota por 3-2 diante do Japão e pediu desculpas à torcida. Ele afirmou que o erro não o define como jogador, assumiu responsabilidade e clamou para que não seja crucificado por um lance. Segundo ele, foi um momento de dor, mas reforçou que seguirá de cabeça erguida, agradecendo o apoio de familiares, colegas e da comissão técnica, inclusive com o abraço de Ancelotti no vestiário. O técnico Ancelotti ponderou que os erros são lições para o futuro, lembrando que a reação coletiva após os vacilos seria tão ou mais determinante que os lances isolados. Fabrício declarou que até 2026 há muito tempo, reforçando que quer usar o episódio como aprendizado e não como rótulo em sua carreira. A CBF já manifestou o desejo de estender o vínculo de Carlo Ancelotti até 2030, mesmo com o contrato atual válido só até a Copa de 2026, com a meta de ter tudo resolvido antes do Mundial. A intenção da entidade é que a renovação seja parte da estratégia de continuidade do trabalho, sem que os resultados da Copa afetem a decisão. Fontes afirmam que o diálogo oficial deve começar no início de 2026, envolvendo o presidente da CBF e diretores, para garantir estabilidade ao ciclo pós-2026. Internamente, dirigentes e atletas apontam que Ancelotti trouxe equilíbrio e confiança ao elenco, elemento que reforça o apoio à sua permanência. O Real Madrid estaria disposto a negociar Vinícius Júnior caso chegue a oferta de 250 milhões de euros, aproximadamente 1 bilhão 580 milhões a 1 bilhão e 600 milhões de reais, segundo informações veiculadas pela TV britânica Sky Sports. O clube saudita Al Ahly demonstrou interesse e abriria diálogo se esse valor for atendido. Se concretizado, esse montante ultrapassaria o recorde atual de transferência, o de Neymar, de 222 milhões de euros pagos em 2017. Vinícius tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, com cláusula de rescisão altíssima, cerca de 1 bilhão de euros. O que hoje torna qualquer negociação complexa. Apesar de especulações, o jogador parece viver um momento de incerteza em relação à titularidade sob o comando de Xabi Alonso. Agora futebol nacional aqui, ó. O Goiás anunciou oficialmente a contratação de Fábio Carille como novo técnico, em substituição a Wagner Mancini, demitido após 5 jogos sem vitória. Com 52 anos, Carille chega com o objetivo claro de comandar o clube na busca por acesso à Série A. Ele vem acompanhado de 3 auxiliares e estreia já nesta semana com a missão de recuperar o rendimento da equipe, que venceu apenas 3 de seus últimos 15 jogos. Carille acumula passagens por clubes como Corinthians, Santos, Vasco e Vitória, e logo no ano passado sagrou-se campeão da Série B com o Santos. A diretoria aposta na experiência do técnico para reencontrar estabilidade e retomar a liderança no campeonato. O São Paulo confirmou que o meia Oscar sofreu uma nova lesão muscular na panturrilha esquerda após sentir dores no treino de sábado. Exames de imagem ratificaram a contusão e o jogador já iniciou tratamento no departamento médico do clube. A previsão é que ele fique afastado por cerca de 1 mês, o que representa um novo revés em sua temporada marcada por lesões frequentes. Essa lesão é a 5ª em 2025 e seu aproveitamento no ano caiu para cerca de 38% dos jogos do clube. Impressionante. Com o amistoso da Venezuela cancelado, o zagueiro Nahuel Ferrarese retornou precocemente ao Brasil e já foi reintegrado aos treinos do São Paulo, ficando à disposição para o duelo contra o Grêmio. Ferrarese havia atuado os 90 minutos na partida anterior diante da Argentina, antes da suspensão da agenda internacional. Com sua presença confirmada, o elenco ganha reforço à retaguarda, justamente em momento de desfalque pela lesão de Oscar na panturrilha esquerda.
O Palmeiras afastou todo o elenco sub-17, incluindo comissão técnica e staff, do Campeonato Paulista da categoria por questões disciplinares. A decisão foi tomada após episódios internos que o clube optou por não divulgar. Como resultado, o restante da competição será disputado com o time sub-16, que já está classificado para as quartas de final. Apesar do afastamento, o elenco sub-17 continuará treinando para outras competições, como a terceira Supercopa Capital, prevista para dezembro em Brasília. O Palmeiras reforçou que nas categorias de base, a formação humana dos atletas é mais importante que os resultados esportivos. A ausência do volante José Martínez nos treinos do Corinthians desde a última quarta-feira, dia 8, gerou questionamento sobre a postura do executivo de futebol Fabinho Soldado. Martínez alegou problemas familiares como justificativa para as faltas, mas não forneceu mais detalhes, o que levou a críticas nos bastidores do clube sobre a falta de pulso firme do dirigente. O presidente Osmar Stabile, no entanto, deu autonomia a Soldado para conduzir a situação como julgasse necessário. Além disso, Martínez não foi convocado para a seleção da Venezuela para os amistosos da data FIFA de outubro, o que aumentou a expectativa de sua presença nos treinos do Timão. Em razão das ausências, o técnico Dorival Júnior e a comissão técnica decidiram cortar o jogador do clássico contra o Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que Martínez seja multado e precise justificar formalmente suas faltas para evitar punições mais severas. O promotor Cássio Concerino, do Ministério Público de São Paulo, responsável pela investigação sobre os gastos pessoais de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo com o cartão corporativo do Corinthians, convocou a entrevista coletiva para hoje às 11 da manhã, então daqui a pouco, no Fórum da Barra Funda. A coletiva vai detalhar o andamento do inquérito que apura possíveis irregularidades nos últimos 3 mandatos da diretoria alvinegra. O promotor já vinha reunindo documentos e registros de despesas do clube e a expectativa é que sejam divulgadas informações sobre eventuais medidas futuras ou recomendações ao clube. Vamos ver esses desdobramentos. A aprovação do plano de recuperação judicial do Vasco, realizada em assembleia na última quinta-feira, enfrenta contestações legais. 7 credores, incluindo advogados e representantes de ex-jogadores, apresentaram impugnações à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, alegando irregularidades na condução da reunião e tratamento desigual entre credores da mesma categoria. Um dos principais questionamentos refere-se à alteração do plano, um dia antes da Assembleia, o que teria dificultado a análise adequada por parte dos credores. Além disso, o advogado de Wendel, maior credor trabalhista do clube, criticou a falta de quórum e a impossibilidade de análise do plano aditivo. O advogado de Valdir Bigode também expressou críticas, afirmando que o contrato oferecido ao ex-jogador era horroroso e desconexo com a realidade do crédito. O Banco Bradesco, outro credor, também se posicionou contra cláusulas que tratam da novação das dívidas e da extinção da exigibilidade dos créditos. A Justiça agora analisará essas impugnações para decidir sobre a validade do plano aprovado. O volante Jorginho do Flamengo expressou sua preferência por jogar em gramados sintéticos de qualidade superior a atuar em campos naturais em péssimo estado. Em entrevista ao UOL, ele afirmou: "Joguei contra o Atlético Mineiro. É complicado, mas se é para jogar num estádio que não tem um gramado, acaba sendo melhor jogar num sintético." Jorginho ressaltou que, embora o gramado sintético não seja o ideal devido ao maior risco de lesões, ele considera menos prejudicial do que gramados naturais mal cuidados. Ele também destacou a necessidade de padronização nos gramados do futebol brasileiro, mencionando que a qualidade dos campos é uma das dificuldades que enfrenta desde seu retorno ao país. O Flamengo enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 7h30, horário de Brasília, no estádio Newton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz terá desfalques significativos. Saúl Ñíguez está em tratamento de dores no tornozelo esquerdo e é dúvida para o confronto. Alan sofre de fascite plantar, o que o impede de atuar. Nicolas de la Cruz apresenta um problema crônico no joelho direito e, devido ao gramado sintético do estádio, também é desfalque. Por outro lado, o volante Eric Pulgar retorna após
após recuperação de lesão e deve ser relacionado para a partida. O Botafogo também enfrentará desfalques importantes. Vitinho não estará disponível devido a questões logísticas após compromissos com a seleção brasileira. Caio Pantaleão está com lesão no joelho esquerdo. Newton cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Álvaro Montoro sofreu fratura no ombro direito. Danilo está suspenso. Bastos, Neto, Jordan Barreira e Nathan Fernandes também estão fora por lesão. Com isso, o técnico David Ancelotti deve contar com uma escalação alternativa para o Clássico Carioca. O confronto é crucial para o Flamengo, que busca se aproximar do líder Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos prestar atenção nesse jogo Botafogo e Flamengo. Os ex-presidentes do Fluminense, Celso Barros e Matheus Montenegro, lançaram suas candidaturas à presidência do clube nesta terça-feira, visando as eleições previstas para a segunda quinzena de novembro. Celso Barros, 73 anos, ex-presidente da Unimed, anunciou sua candidatura em evento no Jockey Club Zona Sul do Rio. Ele lidera a chapa O Flu é dos Tricolores e terá o advogado Rafael Rolim como vice. Barros, que foi vice-presidente geral do clube entre 2019 e 2022, destacou a necessidade de profissionalizar a gestão do futebol tricolor, com a contratação de um CEO para comandar o departamento. Ele também propôs a realização de um estudo independente para avaliar o melhor modelo de sociedade anônima do futebol para o clube. Matheus Montenegro, atual vice-presidente geral do Fluminense e aliado do presidente Mário Bittencourt, lançou sua candidatura em evento na sede do clube em Laranjeiras. Ele terá Ricardo Tenório como vice e é considerado o candidato da situação. Montenegro enfatizou a continuidade do trabalho iniciado por Bittencourt, com foco em melhorias no CT Carlos Castilho, profissionalização do futebol feminino e avaliação do processo para transformar o clube em SAF. Com a eleição se aproximando, a disputa entre as duas chapas promete movimentar o cenário político do Fluminense nos próximos meses. O atacante Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, continua sendo alvo de interesse do Zenit da Rússia, que planeja uma nova investida em janeiro de 2026. Apesar das abordagens anteriores, o jogador, que tem contrato com a Raposa até 2028, tem demonstrado foco na seleção brasileira e na disputa da Copa do Mundo de 2026, o que o leva a descartar mudanças de clube no curto prazo. O Cruzeiro, por sua vez, prepara uma proposta de renovação contratual para valorizar o atleta e reforçar seu compromisso com o projeto esportivo. O Zenit, por sua vez, busca reforçar seu setor ofensivo e já contratou o meia Gerson, ex-Flamengo, por 25 milhões de euros. Mas o Gerson quer voltar já, o negócio tá estranho. O clube russo também está atento à situação de Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, que atrai interesses de clubes europeus, incluindo o próprio Zenit. No entanto, o Cruzeiro não abriu negociações para vender Kaique, estabelecendo um valor mínimo de 62 milhões de reais para considerações. O Atlético Mineiro obteve a aprovação unânime do Conselho Deliberativo para a criação do Museu do Galo, em assembleia realizada na noite de segunda-feira na sede de Lourdes. O projeto será instalado na Arena MRV, ocupando 2.740 metros quadrados, com 1.600 metros quadrados dedicados à área expositiva e 610 ao núcleo museológico, ainda 530 metros à calçada da fama. Emerson Maurílio, historiador e jornalista do clube, foi nomeado presidente do museu, com Felipe Bittencourt como vice-presidente. A inauguração está prevista para 2026, após a conclusão das obras. O projeto recebeu apoio da Lei Rouanet e doações privadas, incluindo 9 milhões de reais para a finalização das obras. Além da arena, a sede de Lourdes abrigará um memorial com restaurante temático. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com os problemas financeiros da dupla Grenal. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes e vamos para mais notícias aqui do futebol. Começamos, como prometido, com a dupla Grenal, começando pelo Grêmio aqui, ó. O Grêmio enfrentou dificuldades financeiras que resultaram no atraso do pagamento dos salários de setembro dos jogadores, previsto para o início de outubro. Para regularizar a situação, o clube obteve um empréstimo do empresário e conselheiro Celso Rigo, que já havia investido anteriormente no tricolor. Com esse aporte, o Grêmio conseguiu quitar cerca de 60% dos salários pendentes. Os valores restantes, referentes aos direitos de imagem, foram pagos pontualmente. O atraso nos pagamentos foi causado por dois fatores principais: o não repasse
da patrocinadora Master Alphabet, que deixou de efetuar os pagamentos de outubro e sinalizou atraso também para novembro e dezembro, e o bloqueio de verbas da Libra devido a uma ação judicial movida pelo Flamengo, que afetou o fluxo de caixa do clube. O Grêmio espera que a Alphabet regularize os pagamentos em janeiro de 2026. O acordo com Celso Rigo prevê a devolução do valor emprestado conforme a disponibilidade financeira do clube, com correção monetária e sem acréscimo de juros. Do outro lado, o Internacional também enfrenta dificuldades financeiras devido ao atraso nos pagamentos da própria patrocinadora Master, a Alphabet. Então a Alphabet é a patrocinadora dos dois clubes, né? O repasse referente a outubro, que deveria ter sido efetuado no dia 10, não foi realizado. A empresa comunicou ao clube que os valores correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro serão quitados apenas de janeiro de 2026. Então semelhante ao Grêmio aí, né? Apesar dessa situação, a direção colorada afirmou que os salários dos jogadores e funcionários estão em dia. Os vencimentos foram pagos no dia 5 de outubro e os direitos de imagem foram quitados normalmente no dia 25 do mês anterior. A Alphabet, por sua vez, divulgou uma nota oficial afirmando que não comenta suas relações comerciais ou cláusulas financeiras com parceiros e clubes, mas reafirmou seu compromisso com transparência e integridade. O contrato entre a Alphabet e o Internacional, firmado em fevereiro de 2025, tem validade de 3 anos e prevê o pagamento de 50 milhões de reais anuais ao clube. A situação financeira do clube está sendo monitorada de perto e a direção busca alternativas para manter a estabilidade financeira até a regularização dos repasses. A Globo anunciou novidades para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, com foco na inovação e na presença multiplataforma. Ronaldinho Gaúcho será embaixador do canal, realizando rolês aleatórios pelos países sede, Estados Unidos, México e Canadá, para conteúdos especiais. Denilson, pentacampeão mundial, será comentarista de todos os jogos da seleção brasileira. O Sport TV terá uma cobertura 24 horas, com forte presença em loco e programas especiais, incluindo um apresentado por Fábio Porchat, que combinará futebol, gastronomia e humor. E a partir de 2026, a TV Globo dedicará às tardes de sábado um espaço fixo para transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. A novidade foi anunciada no evento Upfront Globo, realizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, pela narradora Renata Silveira. Essa mudança visa ampliar a visibilidade do esporte e atrair novos públicos, promovendo uma audiência fiel para a modalidade. Com isso, o calendário esportivo da emissora se expandirá, com o futebol feminino às tardes de sábado, futebol masculino às quartas-feiras à noite e aos domingos à tarde, além da cobertura da Copa do Mundo de 2026. A Globo também anunciou a volta da Fórmula 1 à sua grade e a estreia do programa Em Família com Eliana aos domingos. Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro da história das eliminatórias para a Copa do Mundo. Com 40 anos, o atacante português marcou 2 gols na partida contra a Hungria, elevando seu total para 41 gols em 51 jogos, superando o recorde anterior de Carlos Ruiz, da Guatemala, que havia feito 39 gols em 47 partidas. Com isso, Ronaldo ultrapassou Lionel Messi, que possui 36 gols em 72 jogos, e se isolou na liderança da lista histórica de goleadores das eliminatórias. O craque português busca agora sua 6ª participação em Copas do Mundo, estabelecendo um novo recorde. Portugal segue liderando o grupo F e precisa de uma vitória nos próximos jogos, na data FIFA de novembro, para garantir a classificação para o Mundial de 2026. Jon Dahl Tomasson foi demitido do cargo de técnico da seleção da Suécia após uma sequência de resultados insatisfatórios nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A derrota por 1-0 para o Kosovo em casa no dia 13 de outubro deixou a equipe sueca na última posição do grupo B, com apenas 1 ponto conquistado em 4 partidas. Essa decisão marca a primeira vez na história da Federação Sueca de Futebol que um treinador é dispensado antes do término de seu contrato. Tomasson, ex-jogador da seleção dinamarquesa e com passagem por clubes como Milan e Newcastle United, assumiu o comando da seleção sueca em fevereiro de 2024. Sob sua liderança, a equipe teve um desempenho positivo na Liga das Nações, mas não conseguiu traduzir esse sucesso para as eliminatórias, acumulando derrotas consecutivas para Kosovo e Suíça. A pressão da torcida, que manifestou descontentamento com os resultados, e a necessidade de uma mudança estratégica levaram a Federação Sueca
a buscar um novo comandante. O ex-treinador do West Ham, Graham Potter, já demonstrou interesse em assumir o cargo, destacando sua conexão com a Suécia após uma bem-sucedida passagem pelo Östersund. A seleção de Marrocos segue desfrutando do melhor momento de sua história, com um recorde de 16 vitórias consecutivas. Sob o comando de Walid Regragui, o time conquistou 15 triunfos seguidos, igualando a marca estabelecida pela Espanha entre 2008 e 2009. Na terça-feira, 14 de outubro, Marrocos venceu o Bahrein por 1-0, alcançando a 16ª vitória consecutiva e tornando-se a primeira seleção nacional a atingir esse feito. Essa sequência inclui partidas de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 e para a Taça das Nações Africanas. Além disso, ela venceu o Congo também, né? Por 1-0 aí. Então, tem mais uma vitória aí acumulada. Com essa vitória, Marrocos também garantiu sua classificação para o Mundial do ano que vem, sendo a 17ª seleção a se qualificar. Robert Lewandowski sofreu uma ruptura muscular no bíceps femoral da coxa esquerda durante a data FIFA, enquanto atuava pela seleção da Polônia. O atacante retornou a Barcelona com desconforto e após exames foi diagnosticado a lesão. O tempo de recuperação dependerá da evolução da lesão, mas estima-se que ele ficará afastado por pelo menos um mês. Com isso, Lewandowski está fora do clássico contra o Real Madrid, marcado para 26 de outubro, além de outros compromissos importantes do Barcelona, como jogos pela Liga dos Campeões e La Liga. O clube catalão enfrenta uma crise de lesões, com vários jogadores importantes no departamento médico. O Borussia Dortmund está interessado na contratação do zagueiro Axel Disasi do Chelsea, que não tem espaço no elenco atual. Segundo o jornal alemão Bild, Disasi foi colocado na lista de transferências do Dortmund antes da abertura da janela de janeiro. O defensor está fora dos planos do técnico Enzo Maresca, que afirmou em mais de uma ocasião que não há chance de reintegração ao elenco. Dessa forma, Disasi se tornou uma opção de mercado barata para o Borussia Dortmund, que busca reforçar sua defesa. A partir da temporada 2027-2028, a UEFA implementará mudanças significativas na Liga dos Campeões. Uma das principais alterações será a introdução de uma partida de abertura exclusiva, disputada pelo atual campeão em casa, na terça-feira da primeira semana da competição. Esse jogo será o único da rodada, com os demais confrontos ocorrendo na quarta e na quinta subsequentes. Além disso, a UEFA firmou um acordo comercial com a agência americana Relevant, visando aumentar a receita anual das competições de clubes para mais de 5 bilhões de euros até 2033. Como parte dessa estratégia, os direitos de transmissão de uma partida por rodada serão vendidos globalmente a plataformas de streaming como Netflix, Apple TV+, ou Amazon Prime, permitindo uma maior visibilidade internacional da competição. O San Lorenzo enfrenta uma crise financeira sem precedentes. A justiça argentina notificou o clube de Boedo que tem 5 dias para saldar uma dívida de 4 milhões e 700 mil dólares com o fundo suíço AIS Investment Fund. A dívida remonta a 2020, quando o clube tomou um empréstimo para viabilizar a transferência de Adolfo Gais ao CSKA Moscou. O pagamento não foi realizado, levando a uma ação judicial que resultou na condenação do clube a pagar 3 milhões e 900 mil dólares mais juros, totalizando os atuais 4 milhões e 700 mil dólares. Sem possibilidade de apelação, o não cumprimento do prazo pode levar à declaração de falência, o que colocaria em risco a comunidade administrativa e patrimonial do clube. A situação ocorre em meio a uma crise institucional, com protestos de sócios e a recente volta de Marcelo Moretti à presidência após decisão judicial. Eita. O jornal britânico The Guardian divulgou nesta terça-feira a lista Next Generation 2025, destacando 60 dos jovens mais promissores do futebol mundial nascidos em 2008. Entre eles, 3 brasileiros se destacam: Ângelo Cândido, do São Paulo, Gabriel Mack, do Grêmio e Cauã Prates, do Cruzeiro. Ângelo, lateral esquerdo de 16 anos, é descrito como uma exceção entre os defensores brasileiros, com forte presença defensiva e habilidade ofensiva. Gabriel Mack, também de 16 anos, é um meia com visão de jogo apurada e passes precisos. Cauã Prates, atacante de 17 anos, é reconhecido por sua velocidade e finalização precisa. Esses jovens talentos representam o futuro promissor do futebol brasileiro e mundial.
O Huracan Futebol Clube de Itajubá, Minas Gerais, firmou uma parceria inovadora com a Universidade Federal de Itajubá, Unifei, e a Footstorm Participações. O projeto visa transformar a cidade no Vale do Silício do futebol, com a construção de um centro de treinamento e pesquisa dentro da universidade pública pela primeira vez no Brasil. A iniciativa busca integrar ciência, tecnologia e inovação ao esporte, criando um laboratório do futebol para aprimorar a formação de atletas. O clube se tornou a primeira SAF startup do país, com um investimento inicial de 25 milhões de reais, e retornará às competições profissionais em 2026, disputando a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Um estudo conduzido pelo economista Bruno Imaizumi revelou que 82,6% dos atendimentos médicos a goleiros no Campeonato Brasileiro desde 2022 são classificados como estratégicos, entre aspas, ou seja, utilizados para retardar o jogo. A pesquisa analisou 637 ocorrências mapeadas pelo Gato Mestre, utilizando um modelo estatístico que considerou variáveis como placar, tempo de jogo, finalizações sofridas e se o time estava jogando em casa ou fora. Os resultados indicam que em situações de pressão, como quando o time está vencendo por um gol, os goleiros têm maior probabilidade de solicitar atendimento médico. Esse comportamento, conhecido como cera, é uma estratégia para interromper o ritmo do adversário e ganhar tempo. A prática já motivou mudanças nas regras do futebol, incluindo punições como cartões vermelhos para quem for flagrado simulando lesões. Precisamos analisar isso aí, o pessoal precisa ficar muito de olho, né? Em uma entrevista ao podcast From My Left, o ex-jogador do Manchester United, Demetri Mitchell, revelou que utilizou o ChatGPT para negociar seu contrato com o Leyton Orient, clube da terceira divisão inglesa. Sem recorrer a um agente tradicional, Mitchell usou a inteligência artificial para estruturar suas demandas salariais, considerando fatores como o custo de vida em Londres e a mudança de sua família. Ele destacou que, ao economizar a comissão do agente, conseguiu um bônus de assinatura mais vantajoso. Mitchell criticou a atuação de muitos agentes no futebol, especialmente nas divisões inferiores, onde as opções são limitadas e frequentemente voltadas para interesses financeiros. Ele afirmou que o ChatGPT foi seu melhor agente até hoje, ressaltando a diferença entre os altos custos de vida e os salários modestos de jogadores em ligas menores. Já pensou se essa moda pega? Meu Deus do céu, os agentes vão falir. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com notícias de outros esportes e vamos começar falando sobre a ameaça de Donald Trump de tirar partidas da Copa do Mundo de Boston e também das Olimpíadas de Los Angeles. Não sai daí, hein? Essa notícia é importante. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para as notícias dos outros esportes aqui para você. Que tem um pouquinho relacionado com o futebol essa aqui, mas também relacionado aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Vamos lá. Que eu falei sobre o Donald Trump, né? Donald Trump afirmou que poderá pedir à FIFA a remoção das partidas da Copa de 2026 previstas para Boston, alegando problemas de segurança e criticando a gestão local da cidade. Ele também insinuou que os Jogos Olímpicos de 2028, sediados em Los Angeles, poderiam sofrer medida similar, caso ele considere que a cidade não esteja preparada adequadamente. Autoridades do futebol responderam que essa decisão depende exclusivamente de organismos como FIFA e Comitê Olímpico Internacional, e não do presidente dos Estados Unidos. Em Boston, o anúncio gerou preocupação e questionamentos quanto à viabilidade prática de relocação, dado o planejamento oficial já consolidado para sediar 7 jogos no Gillette Stadium, em Foxborough. Ângulo político também está presente. Trump criticou prefeitos e governadores democratas, associando segurança política e segurança pública e escolhas políticas em cidades-sede. Vamos ao basquete aqui, ó. O Barcelona conquistou uma vitória convincente sobre o Maccabi Tel Aviv por 92-71 na Euroliga, em partida realizada em Belgrado. O time catalão dominou desde o início, com destaque para Willy Hernan Gomes, que anotou 19 pontos e 7 rebotes, e Tornik Shengelia, que contribuiu com 8 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. O jovem Seyon Keita, de 17 anos, fez sua estreia na competição como titular,
mostrando energia e ajudando na defesa. Com a vitória, o Barcelona soma 3 triunfos em 4 jogos, enquanto o Maccabi permanece com 1 vitória e 3 derrotas. Em outro jogo da rodada, o Bayern de Munique venceu o Olimpia Milano por 64-53 em casa. A equipe alemã teve uma performance defensiva sólida, especialmente no terceiro quarto, que venceram por 18-7. Vladimir Lucic foi o principal nome do Bayern, com 15 pontos e 5 rebotes. O Milano, por sua vez, teve Devin Booker, que não é o jogador do Phoenix Suns, tá? É um outro Devin Booker, como destaque, registrando um double-double com 11 pontos e 12 rebotes. Com esse resultado, o Bayern melhora para 2 vitórias e 2 derrotas na competição. A FIBA suspendeu temporariamente a Federação Britânica de Basquete devido a questões de governança que afetam o basquete masculino no Reino Unido. A medida impede a Federação Britânica de licenciar ou reconhecer competições nacionais masculinas e de inscrever a seleção nacional em torneios internacionais. A decisão segue meses de disputas internas, incluindo um processo judicial movido pela Super League Basketball contra a Federação Britânica, que concedeu uma licença exclusiva de 15 dias à GBB League Limited, um consórcio norte-americano. A SLB, Super League Basketball, né? Super League Basketball, composta por clubes tradicionais como London Lions e Newcastle Eagles, contesta a legalidade desse acordo e a exclusão de sua participação. Além disso, há alegações de corrupção e má gestão que motivaram a intervenção da FIBA. A FIBA criou uma força-tarefa para revisar a situação e propor uma estrutura operacional provisória para as competições nacionais masculinas. Essa suspensão afeta diretamente a participação da seleção britânica nas próximas eliminatórias da Copa do Mundo previstas para novembro. A Federação Britânica também enfrenta um período de instabilidade, com a recente renúncia de seu presidente, Chris Grant. O Rio Claro Basquete anunciou seu retorno ao Novo Basquete Brasil, NBB, após 2 anos afastado devido a dificuldades financeiras. A fintech Conta Simples firmou um contrato de patrocínio master no valor de R$ 1.200.000 para a temporada 2025-2026, além de assumir a gestão financeira do clube. A parceria inclui a participação ativa da fintech no conselho do time e envolvimento nas decisões estratégicas, em colaboração com a ABCD Bandeirantes, associação responsável pela administração do Rio Claro. A estreia da equipe no NBB será em casa contra o Pinheiros, no sábado, 18 de outubro, às 6 da tarde. Tá chegando aí o NBB. O Golden State Warriors está considerando a contratação do ex-All-Star Victor Oladipo para reforçar seu elenco na temporada 2025-2026 da NBA. O jogador de 33 anos, que não atua na liga desde 2023 devido a lesões no joelho, impressionou durante treinos privados em Las Vegas, o que despertou o interesse de várias equipes da NBA. Para viabilizar sua contratação, os Warriors precisariam dispensar um jogador com contrato não garantido, como o brasileiro Gui Santos, e oferecer a Oladipo um contrato mínimo para veteranos. Caso se concretize, a chegada de Oladipo fortaleceria a defesa da equipe e proporcionaria mais opções ofensivas ao lado de Stephen Curry e Al Horford. Apesar de seu histórico de lesões, Oladipo permanece motivado e disposto a contribuir em qualquer função que a equipe necessite. Sua experiência e habilidades defensivas podem ser valiosas para os Warriors em sua busca por mais um título da NBA. Vamos ver essa contratação aí, possível contratação do Victor Oladipo pelo Golden State Warriors. Na segunda, dia 13, a NBA teve 4 jogos de pré-temporada com confrontos equilibrados e atuações de destaque. Vamos a eles. Atlanta Hawks 119, Miami Heat 118. Em casa, os Hawks venceram o Heat na prorrogação. Jacob Toppin brilhou com 26 pontos, enquanto Asa Newell Calouro contribuiu com 19 pontos e 8 rebotes. Bam Adebayo do Heat registrou 13 pontos e 9 rebotes antes de sair com uma contusão no joelho. Felizmente, não há maiores preocupações. Indiana Pacers 108, San Antonio Spurs 124. Os Spurs mantiveram sua invencibilidade na pré-temporada com uma vitória sólida. Victor Wembanyama foi o destaque com 27 pontos, 11 rebotes e 3 roubos de bola. Benedict Mathurin liderou os Pacers com 31 pontos, apesar da ausência de Tyrese Haliburton e Miles Turner. New York Knicks 103, Washington Wizards 120. Os Wizards dominaram os Knicks com uma vitória convincente.
O time de Washington teve uma performance sólida em todos os aspectos do jogo, enquanto os Knicks não conseguiram acompanhar o ritmo. Utah Jazz 101, Dallas Mavericks 114. Os Mavericks venceram os Jazz com destaque para Anthony Davis, que anotou 25 pontos em 25 minutos. O calouro Cooper Flagg, escalado como armador titular, contribuiu com 11 pontos e 7 rebotes. Bryce Sessabog liderou os Jazz com 16 pontos. Esses jogos mostram a evolução dos elencos e as promessas para a temporada regular que começa em 21 de outubro, na próxima semana. Tá voltando a NBA. Também na segunda-feira, dia 13 de outubro, 2 jogos emocionantes marcaram a rodada da NFL. Atlanta Falcons 24, Buffalo Bills 14. Os Falcons dominaram os Bills com uma defesa sólida e uma performance impressionante do running back Bian Robinson, que acumulou 170 jardas terrestres, incluindo uma corrida de 81 jardas para touchdown. O quarterback Michael Penix Jr. também teve destaque, lançando para 250 jardas e um touchdown. A defesa de Atlanta pressionou Josh Allen, forçando erros cruciais que garantiram a vitória. Chicago Bears 25, Washington Commanders 24. Em um jogo dramático, os Bears venceram os Commanders com um field goal de 38 jardas de Jake Moody, que havia sido promovido do elenco de prática no mesmo dia devido à lesão do brasileiro Cairo Santos. O quarterback Caleb Williams conectou um passe de 55 jardas para touchdown com DeAndre Swift, enquanto a defesa recuperou um fumble decisivo nos minutos finais. O kicker Moody teve um desempenho impecável, convertendo 4 de 5 tentativas. Após a vitória sobre o New Orleans Saints por 25-19 no domingo, os New England Patriots assumiram a liderança da AFC East, Conferência Leste, né? AFC Leste, né? Pela primeira vez desde 2021. Com uma campanha de 4-2, 4 vitórias e 2 derrotas, os Patriots superaram o Buffalo Bills, que caíram para 4-2 após a derrota para os Falcons na segunda-feira. A vitória dos Patriots sobre os Bills na semana 5 lhes confere o critério de desempate direto, colocando-os no topo da divisão. Os Patriots agora se preparam para enfrentar o Tennessee Titans, equipe que recentemente demitiu seu técnico em um jogo que marca o retorno de Mike Vrabel a Tennessee. Com um calendário favorável pela frente, os Patriots buscam manter a liderança da divisão e consolidar sua posição nos playoffs. O Seattle Mariners assumiu vantagem de 2-0 na série da Liga Americana contra o Toronto Blue Jays, vencendo o jogo 2 por 10-3 no Rogers Centre. Julio Rodrigues abriu o placar com um home run de 3 corridas. Jorge Polanco anotou outro de 3 corridas no 5º inning. E Josh Naylor contribuiu com um home run de 2 corridas. O bullpen, deixa eu explicar o que é bullpen, né? O bullpen no beisebol é o grupo de arremessadores reservas de um time, que são responsáveis por entrar no jogo quando o titular sai ou precisa de descanso. O bullpen também é o local onde esses jogadores se aquecem antes de entrar em campo. Eles são essenciais para manter a vantagem da equipe e controlar os rebatedores adversários. Então o bullpen dos Mariners manteve 4 entradas sem sofrer pontos e o Blue Jays não conseguiu sustentar o empate em 3-3. No outro jogo da rodada, o Los Angeles Dodgers venceu o Milwaukee Brewers por 2-1 em partida da série da Liga Nacional. A vitória foi garantida por uma combinação de boa atuação do arremessador titular e defesa sólida, mantendo o controle da partida até o final. Com esses resultados, os Mariners e os Dodgers tomam a dianteira em suas respectivas séries e se aproximam das finais da MLB. João Fonseca estreou como cabeça de chave no ATP 250 de Bruxelas, mas foi derrotado por Botic van de Zandschulp por 2-0, parciais de 7-5 e 7-6 com 7-2 no tie-break. O brasileiro, que vinha de uma temporada sólida, enfrentou dificuldades diante do experiente holandês, que demonstrou consistência e aproveitou os momentos decisivos. Em entrevista à ESPN Brasil, Fonseca revelou que optou por não participar da gira asiática devido a uma sinusite bacteriana que o afetou antes do Masters de Xangai. Ele preferiu focar na recuperação para estar 100% preparado para os torneios europeus em quadras duras cobertas. Agora completamente recuperado, o brasileiro segue sua preparação para os próximos desafios no circuito. Infelizmente foi derrotado no ATP 250 de Bruxelas, mas vai continuar aí disputando seus torneios.
Vamos para um rápido intervalo. Já já tem notícia do surf, do vôlei, entre outros, tá? Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para as últimas notícias aqui dos outros esportes. Começamos com o surf. No dia de ontem, a etapa do Banco do Brasil Saquarema Pro, apresentada por Corona Cero, teve que ser adiada devido à falta de ondas adequadas no point de Itaúna. A World Surf League optou por dar folga aos atletas, com a próxima chamada marcada para hoje. Então tá rolando agora às 7h15 aqui, o horário de Brasília. A previsão indica ondas de meio metro, com séries maiores, o que pode permitir a retomada das disputas. Entre os destaques brasileiros, Luana Silva, atual vice-campeã do Vivo Rio Pro 2025, venceu sua primeira bateria da fase com uma virada emocionante nos últimos minutos, garantindo 6,10 pontos na última onda surfada. A etapa de Saquarema é parte da quinta parada do Challenger Series 2025 e serve como uma importante vitrine para surfistas que buscam classificação para o Championship Tour da World Surf League. Thaisa, central e capitã do Gerdau Minas, compartilhou sua empolgação para a temporada 2025-2026 da Superliga de Vôlei. Após uma temporada anterior desafiadora, ela observa uma nova energia na equipe, caracterizada por foco, companheirismo e parceria renovados. Essa mudança de ambiente está lhe trazendo grande alegria e motivação. Com 14 medalhas na Superliga, sendo 8 ouros, 5 pratas e 1 bronze, Thaisa busca sua 15ª conquista na competição. A estreia do Minas será contra o Batavo Mackenzie em 21 de outubro na Arena UniBH. A jogadora destaca a importância de continuar se dedicando com amor e competitividade, independentemente da fase da carreira. Ela também enfatiza a necessidade de ajustes no time, com a chegada de novos integrantes e mudanças no sistema de jogo, mas acredita que a união e o trabalho conjunto superarão os desafios iniciais. O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino de 2025 ao vencer o Fluminense por 3-2 na final disputada em Volta Redonda. O jogo foi equilibrado com parciais de 17-25, 27-25, 18-25, 25-18 e 15-12 no tie-break. A líbero Laís Vasques foi eleita a MVP da competição. Na partida, a ponteira Amanda Campos sofreu uma forte colisão com a oposta Ariane e foi encaminhada ao hospital para avaliação médica, mas passa bem. A oposta Fabiola também deixou a quadra lesionada, mas não há informações detalhadas sobre a gravidade de sua lesão. Ela teve uma cãibra, né? Possivelmente, né? Pode ser que já esteja recuperada. O Vôlei Renata Campinas venceu o Suzano por 3-0, parciais de 27-25, 25-18 e 25-21 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, realizado ontem na Arena Suzano. A equipe campineira dominou a partida com uma atuação coletiva sólida, buscando a virada no primeiro set e mantendo o controle nos dois seguintes. Com a vitória, o Vôlei Renata está a uma partida de conquistar o bicampeonato estadual. O segundo jogo da série será na sexta-feira, dia 17, às 8h30 da noite, no ginásio do Taquaral, em Campinas. Diogo Moreira, paulista de 21 anos, foi confirmado como piloto da equipe LSR Honda na MotoGP para a temporada de 2026. Com isso, o Brasil voltará a ter um representante na principal categoria do motociclismo mundial após 19 anos, desde a aposentadoria de Alex Barros em 2007. Atualmente, Moreira ocupa a segunda posição no Campeonato Mundial de Moto2, com vitórias em Assen, Áustria e Indonésia, além de 3 pole positions e 8 pódios em 2025. Ele fará dupla com o francês Johan Zarco na LSR Honda. O jovem piloto assinou um contrato de 3 anos com a Honda, com a possibilidade de extensão para 2028, dependendo do desempenho nas temporadas seguintes. A estreia de Moreira na MotoGP está prevista para os testes de pré-temporada em Valência após o término da temporada atual. Então vamos acompanhar um brasileiro do motociclismo na MotoGP. Zac Brown, CEO da McLaren, reafirmou que a estratégia da equipe em relação ao duelo entre Oscar Piastri e Lando Norris nas próximas corridas da Fórmula 1 permanecerá inalterada, mesmo após a conquista antecipada do título de construtores. Brown enfatizou que a McLaren continuará permitindo que seus pilotos disputem livremente nas pistas, sem interferências externas, mantendo a filosofia de Papaya Rules, uma abordagem que prioriza a competição interna saudável e o desenvolvimento conjunto da equipe.
Atualmente, Piastri lidera o campeonato de pilotos com 22 pontos de vantagem sobre Norris, com 6 corridas restantes. Apesar da proximidade na tabela, a McLaren opta por não estabelecer uma ordem de equipe, permitindo que ambos os pilotos disputem o título entre si. Essa postura reflete a confiança da equipe na capacidade de seus pilotos e na importância de uma competição interna justa para o sucesso coletivo. Vamos à agenda esportiva do dia de hoje. A nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Vamos lá, começamos com o Brasileirão da Série A. Às 7 da noite tem Palmeiras e Red Bull Bragantino com transmissão do Premier. Às 7h30 tem Botafogo e Flamengo, transmissão no canal no YouTube da Cazé TV, na Record, em TV aberta, Record Plus, R7.com e Premier. Às 8 da noite tem Mirassol e Internacional, com transmissão do Premier. Também às 8 da noite tem Sport Ceará, transmissão do Premier. 9h30 tem clássico Santos e Corinthians, transmissão da Globo São Paulo, mais outros estados, além da GE.TV e Premier. Às 9h30 tem Fortaleza e Vasco, transmissão da Globo do Rio de Janeiro e outros estados, além da cidade de Juiz de Fora e também no Premier. Também às 9h30 o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro na Globo de Minas Gerais, exceto Juiz de Fora, e também no canal Premier. Vai ter às 8 da noite a Copa Santa Catarina com o jogo Santa Catarina e Brusque no canal do YouTube do Metrópolis Esportes. Às 9 da noite tem Copa Uruguai com o jogo entre Defensor e Peñarol, é a semifinal, transmissão do Disney Plus. Também às 11 da noite tem o USL Championship nos Estados Unidos, né? Orange County e San Antonio, transmissão do Disney Plus. Futebol feminino, 1:45, Champions League feminina, com transmissão da ESPN 4, tem Lyon e St. Pölten. No mesmo horário tem Vålerenga e Wolfsburg, com transmissão do Disney Plus. Às 4 da tarde tem Roma e Barcelona pela Champions League feminina, com transmissão da ESPN. No mesmo horário tem Chelsea e Paris FC, transmissão do Disney Plus. E Leuven e Twente, com transmissão do Disney Plus. Também futebol feminino, às 3 da tarde, todos esses jogos, tá? São 4 partidas no canal do YouTube do Paulistão. Palmeiras e Corinthians, Ferroviária e Red Bull Bragantino, São Paulo e São Bento e Santos e Ituano. Tem Libertadores Feminina, às 4 da tarde, Colo-Colo e Deportivo Cali, primeira semifinal, transmissão da Cazé TV, Canal Gold, X Sports, Pluto TV, Sport TV 2 e N Sports. Às 8 da noite tem Corinthians e Ferroviária, segunda semifinal. Cazé TV, Canal Gold, X Sports, Pluto TV, Sport TV e N Sports. Às 7h15, CONCACAF Champions Cup Feminina, Washington e Monterrey, transmissão do Disney Plus. Às 9h15, pela mesma competição, tem Orlando Pride e Pachuca, com transmissão do Disney Plus. Copa do Mundo Sub-20 masculina, às 5 da tarde tem Marrocos e França, primeira semifinal. Transmissão da Cazé TV, do FIFA Plus e do Sport TV. Às 8 da noite, também pela Copa do Mundo Sub-20, a segunda semifinal. Argentina e Colômbia, também com transmissão da Cazé TV, FIFA Plus e Sport TV 2. Futsal, Liga Nacional de Futsal, tem Vélez Camaquã e Joinville, transmissão no canal do YouTube da Liga Nacional de Futsal TV e no canal Gold. Basquete, pré-temporada da NBA, três jogos na NBA League Pass. Às 8 da noite, Charlotte Hornets e Memphis Grizzlies. Às 8h30 tem Boston Celtics e Toronto Raptors. E às 11 da noite, Sacramento Kings e Los Angeles Clippers. Às 11h30, também pela pré-temporada da NBA, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks com transmissão da ESPN 2. Às 8 da noite tem National Hockey League, Detroit Red Wings e Florida Panthers, com transmissão da ESPN 3. Tênis, WTA 500 de Ningbo. Esses torneios vão ser transmitidos no Disney Plus, tá? Vamos lá. WTA 500 de Ningbo, segunda rodada, tá passando aí. ATP 250 de Almaty, também segunda rodada. 8h30 da manhã, tá rolando agora. ATP 250 de Bruxelas, segunda rodada. 9 da manhã, ATP 250 de Estocolmo, primeira e segunda rodada, transmissão do Disney Plus. 10 da manhã, ATP Challenger 100 de Curitiba, oitavas de final no Disney Plus. Mais tarde, às 6h30 da tarde, também pelo mesmo torneio, mais jogos das oitavas de final. À 1 da tarde, mais jogos do ATP 250 de Bruxelas, segunda rodada. E às 11h30 da noite,
noite, o WTA 250 de Osaka, segunda rodada. Às 6 da manhã, tá rolando agora, o UTS de Hong Kong, semifinais e final, com transmissão do X Sports. Surf, tá rolando agora o Challenger Series, World Surf League, etapa de Saquarema, no YouTube da WSL e Sport TV 2. E assim a gente chega ao fim de mais uma edição de Visionário Esportes desta quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Foi bom demais ter a sua companhia nesta manhã e que o seu dia seja abençoado, produtivo e cheio de boas notícias. Palavra do dia, Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quando tudo parecer incerto, lembre-se, a paz não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus. Firme o seu coração no Senhor, e Ele lhe dará tranquilidade, mesmo em meio à tempestade. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Um forte abraço, que Deus te abençoe grandemente e até a próxima edição do nosso Visionário Esportes comigo, Manuel Rodrigues. Fique com Deus aí, um grande abraço.